Olá, investidor, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou falar sobre os BDRs e ele será dividido em 4 partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre o que são os BDRs e como eles funcionam. Na segunda parte, eu vou comentar sobre o que motivou a liberação dos BDRs para o público em geral e o que muda com isso. Na terceira parte, eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens dos BDRs. E na parte 4, eu vou expressar minha opinião se é uma boa ou não investir em BDRs. Caso você queira pular alguma parte, é só usar a linha do tempo do vídeo. Primeira parte, o que são BDRs e como funcionam? BDR, no Brasil, chamado Certificados de Depósito de Valores Mobiliários. Basicamente, são títulos lastreados em ativos listados no exterior, como, por exemplo, ações ou títulos de dívida. Os BDRs foram criados com a intenção de proporcionar aos brasileiros a oportunidade de investir em ativos listados no exterior, sem precisar abrir uma conta em uma corretora estrangeira e enviar remessas de dinheiro para lá. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem também as ADR, que têm a mesma função dos BDRs aqui no Brasil, ou seja, facilitar que o investidor americano possa aplicar recursos lastreando em diversos ativos pelo mundo. Aqui no Brasil, os BDRs são emitidos por uma instituição financeira sediada no país, que é chamada depositária. A depositária compra no país de origem os ativos em que os BDRs serão lastreados e os deixam depositados em outra instituição financeira, que é chamada custodiante, que fica sediada no país de origem dos ativos. Após isso, a depositária registra um programa de BDRs junto à CVM, e somente após esse procedimento ser aprovado, os BDRs podem ser negociados na B3. A instituição depositária tem a responsabilidade de garantir que o saldo de ativos adquiridos por ela no exterior seja compatível com os BDRs emitidos por ela aqui no Brasil. Ao adquirir um BDR, você não está comprando diretamente o ativo, você está comprando um recibo, um título que representa esse ativo. Os BDRs são classificados em patrocinados e não patrocinados. Os patrocinados são aqueles que a empresa estrangeira que emite as ações tem o interesse em emitir BDRs aqui no Brasil. Então ela contrata uma instituição financeira no Brasil para atuar como depositária. Os BDRs patrocinados ainda são divididos em 3 níveis, que eu não vou me aprofundar para não alongar o vídeo. Os mais importantes são os BDRs não patrocinados, que são a maioria disponível na B3 e são sempre classificados como nível 1. O código de negociação dos BDRs é composto por 4 letras que identificam a ação a que ele está lastreado e 2 números que identificam se são patrocinados ou não e qual nível que são. Como, por exemplo, o BDR patrocinado nível 2 vai ter o final 32, o nível 3 vai ter o final 33. Os BDRs não patrocinados terminam em 34 ou em 35. Atualmente no Brasil, há por volta de 550 BDRs listados na B3, de empresas como Apple, Facebook, Amazon, Disney, Microsoft, PayPal, etc. Até 11 de agosto de 2020, empresas brasileiras listadas em bolsas estrangeiras não podiam ter BDRs no Brasil. Os BDRs podem ser convertidos em ações no exterior, por intermédio da instituição depositária, assim como as ações no exterior também podem ser convertidas em BDRs aqui no Brasil. O grande problema que cercava os BDRs era que até 22 de outubro de 2020, eles eram disponíveis apenas para investidores qualificados, ou seja, aqueles investidores que possuem mais de R$1 milhão apenas em aplicações financeiras. Isso fazia com que eles tivessem uma liquidez muito baixa, um preço extremamente elevado e, consequentemente, um grande spread entre os valores de negociação. Possivelmente porque quem tem mais de R$1 milhão somente em aplicações financeiras deve achar que é mais interessante investir diretamente no exterior do que negociar BDRs. Segunda parte, o que motivou a liberação dos BDRs para os investidores em geral e o que muda com isso? A partir de 1º de setembro de 2020, a regulamentação sobre BDRs mudou. E empresas brasileiras que estão listadas em bolsas estrangeiras passam a poder ter BDRs negociados na B3. E as negociações dos BDRs foram liberadas para os investidores não qualificados. Porém, ainda havia necessidade de adequação da B3, seguida de aprovação da CVM. Em 28 de setembro de 2020, o lote mínimo de BDRs não patrocinadas a ser negociado passou de 10 unidades para 1 unidade, e de BDRs patrocinadas nível 2 e 3
passaram de 100 unidades para 1 unidade, o que deve reduzir consideravelmente o custo das negociações para o pequeno investidor. E a partir de 22 de outubro de 2020, após a aprovação da CVM, a B3 liberou a negociação de BDRs para investidores pessoa física. De fato, a baixíssima liquidez dos BDRs foi o grande fator que motivou essas medidas. Provavelmente haverá um aumento considerável na negociação desses ativos. Acredito também que exista o objetivo de diminuir a saída de capital do país, incentivando o investimento doméstico lastreado em ativos no exterior. Terceira parte, quais são as vantagens e desvantagens dos BDRs? Começando pelas vantagens. Relativa facilidade de se expor ao mercado de ações internacional e ao câmbio, negociação por meio de corretoras nacionais, não há necessidade de abrir uma conta em uma corretora no exterior, não há necessidade de fazer remessas internacionais, não há despesas com remessas internacionais, taxa de câmbio, entre outras. Agora eu vou falar sobre as desvantagens. Com BDRs, você está investindo diretamente no Brasil e indiretamente no exterior. Você não está investindo diretamente nas ações americanas. Você investe em um título emitido pela instituição depositária brasileira e ela que de fato investe em ações estrangeiras. Ou seja, esses títulos estão totalmente sujeitos às oscilações do ativo no exterior e estão sujeitos às oscilações de seu próprio valor no mercado nacional. Você obviamente estará exposto ao risco das ações e ao risco cambial. Caso a B3 esteja fechada e as bolsas americanas abertas, e você veja que está ocorrendo uma grande oportunidade de compra ou uma grande necessidade de venda, você não conseguirá negociar os BDRs. Baixa liquidez. O problema da baixa liquidez não necessariamente será resolvido por essas novas medidas adotadas. O número de negociações de BDRs são muito inferiores ao número de negociações das ações a que são lastreadas, o que pode causar um elevado spread entre o valor justo e o que você terá que oferecer para executar sua operação caso você precise vender rapidamente. Lotes fracionados. Você não consegue comprar lotes fracionados, e os valores dos BDRs ainda estão muito altos para o pequeno investidor. Negociando diretamente as ações americanas, você consegue comprar lotes fracionados com até 8 casas decimais de ação, o que reduz custos e democratiza bastante o acesso às ações nos Estados Unidos. Você não estará exposto às milhares de empresas americanas listadas nas bolsas, apenas as que possuem BDR no Brasil. Nem sempre a quantidade de BDRs poderá ser convertida diretamente em quantidade equivalente de ações estrangeiras. É necessário consultar a instituição depositária para saber qual é a taxa de conversão. Imposto de renda. A alíquota de imposto de renda incidente sobre os ganhos obtidos em vendas de BDR é de 15%, independente do valor negociado. Se for uma operação de day trade, a alíquota é de 20%. Esse imposto deve ser calculado pelo próprio investidor e pago via carnê-leão, até o último dia útil do mês seguinte ao que ele obteve o lucro. Enquanto negociando diretamente as ações no mercado americano, o imposto de renda sobre os ganhos obtidos com a venda das ações só será cobrado se o seu volume mensal de vendas for superior a R$ 35 mil. Nesse caso, você pagará uma alíquota de 15% sobre o lucro. Os dividendos recebidos através de BDRs não são tributados no Brasil, mas lá eles são tributados na fonte, com uma alíquota de 30%. Porém, atualmente, as instituições depositárias cobram taxa de 5% sobre o valor bruto dos dividendos e você ainda tem que pagar o IOF. Além disso, a instituição depositária tem até 5 dias corridos para repassar os dividendos ao investidor. Com isso, você fica exposto ao risco de oscilações cambiais por mais tempo. E por último, as questões jurídicas, que basicamente dizem que se a empresa nos Estados Unidos, o banco, a corretora fizerem alguma besteira, você basicamente não tem direito a nada. Quem tem direito de fazer alguma coisa, requerer alguma coisa junto à justiça americana, seria a instituição depositária. Quarta parte, é uma boa investir em BDRs? A resposta é muito simples, depende. Se você pretende internacionalizar o seu capital para criar uma carteira defensiva e se proteger das oscilações do mercado brasileiro e da desvalorização monetária, dolarizando de fato os seus recursos em uma economia mais estável como a americana, eu não vejo BDRs como uma boa opção, porque o seu dinheiro continuará diretamente à mercê das decisões políticas e fiscais nacionais. Para esse perfil de investidor, eu acredito que seja mais interessante abrir uma conta em uma corretora nos Estados Unidos,
e enviar parte dos seus recursos para lá. Além de se inscrever aqui no canal e já ir deixando seu like nesse vídeo, divulgar para os seus amigos que querem saber mais sobre o assunto, porque eu sempre vou estar trazendo novidades e ensinando como investir no exterior com foco nesse perfil de investidor. Também acho que há uma armadilha implícita nos BDRs atualmente. Eu acredito que alguns papéis estejam supervalorizados ou se supervalorizem no curto prazo. Se houver uma oscilação muito grande no valor dessa ação, o pequeno investidor que entrou agora nos BDRs pode amargar um tremendo prejuízo. Eu posso estar certo, posso estar errado, isso só o futuro nos dirá, mas por enquanto eu tenho essa visão. Agora, se você é investidor do perfil que prefere manter todo o seu capital no Brasil, focado no curto ou médio prazo, sofrendo apenas os reflexos do mercado internacional, ou que prefere mais tranquilidade, não quer ter o trabalho de estudar sobre o mercado estrangeiro, então talvez os BDRs sejam realmente a melhor opção para você, contanto que você saiba onde você está pisando. Mas também não estou falando que seja uma heresia investir no exterior e aproveitar para colocar alguns BDRs em sua carteira aqui no Brasil. Como sempre, isso vai depender do seu perfil, da sua estratégia e dos seus objetivos. Agora, deixa a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha dos BDRs? Se você fosse investir, em qual você investiria? E por que você investiria nele? Um grande abraço e até a próxima.